Existe algo que você precisa escutar agora. E, no fundo, uma parte de você já sabe que isso é verdade. Não foi apenas alguém que te achou bonito ou gostou de passar tempo ao seu lado. Foi alguém que se apaixonou de verdade por você. E isso surpreendeu essa pessoa tanto quanto pode estar te surpreendendo agora. O mais impressionante é que isso não aconteceu por nenhum motivo óbvio. Não foi só pela sua aparência. Não foi porque você se esforçou para impressionar ou lutou para prender a atenção dela. Você não correu atrás, não pressionou, não forçou nada. Em vez disso, 3 qualidades únicas dentro de você alcançaram lugares que estavam trancados há anos. E a segunda delas é algo que quase ninguém imagina. Quando você entender, muitos momentos confusos entre vocês dois finalmente vão fazer sentido, Dot. Talvez você já tenha se perguntado por que, às vezes, o olhar dessa pessoa era diferente. Por que ela conseguia estar tão presente, tão conectada emocionalmente em um dia, e no dia seguinte se tornava distante, fechada, impossível de entender? Essa inconsistência doía porque parecia completamente irracional. Como alguém pode se sentir tão profundamente ligado a você em um momento e emocionalmente inacessível logo depois? A verdade é que muita gente entende errado como o amor funciona. O amor verdadeiro nem sempre traz proximidade instantânea. Às vezes faz exatamente o contrário. Ele expõe feridas emocionais, desperta medos antigos e agita sentimentos que a pessoa passou anos tentando manter enterrados. Pode ser exatamente isso que aconteceu aqui. Quando alguém se apaixona de verdade, especialmente alguém que protege suas emoções, essa pessoa não sente apenas atração, ela sente vulnerabilidade. Ela se sente exposta. De repente, encara a possibilidade assustadora de ser vista por completo, por quem realmente é. Carl Jung acreditava que as pessoas que mais nos transformam são justamente aquelas que despertam as partes escondidas do nosso inconsciente. Elas não fazem isso de propósito. A presença delas simplesmente escapa das nossas defesas emocionais. A máscara começa a cair. O mundo emocional cuidadosamente controlado começa a tremer. Tudo o que essa pessoa achava que tinha sob controle, de repente parece incerto. Isso nos leva ao primeiro motivo pelo qual ela se apaixonou por você. Você fez essa pessoa se sentir segura emocionalmente, sem tentar controlá-la. Parece simples, mas é extremamente raro. Muita gente entra em relacionamentos carregando expectativas silenciosas. Elas desejam reafirmação constante, validação, certeza, provas de compromisso. Mesmo que nunca digam isso em voz alta, o comportamento delas comunica pressão. Fique perto, se explique. Prove o que sente. A sua energia era diferente. Mesmo desejando proximidade, você nunca fez essa pessoa se sentir presa. Você estava disponível emocionalmente sem ser sufocante. Ofereceu carinho sem cobrar nada. Deu espaço para ela respirar sem retirar o seu cuidado. Quer você tenha percebido ou não, isso criou algo extremamente poderoso dentro dela. Pessoas emocionalmente fechadas costumam associar amor à pressão. Elas esperam que a proximidade se transforme, cedo ou tarde, em obrigação. Presumem que intimidade significa perder a liberdade ou ser controlada emocionalmente. Em algum momento do passado, aprenderam que abrir o coração vinha acompanhado de consequências. Talvez o afeto fosse condicional. Talvez a vulnerabilidade fosse respondida com crítica, rejeição, vergonha ou abandono. Com o tempo, elas se adaptaram. Ficaram cautelosas. Aprenderam a se proteger mantendo distância das pessoas. Então você entrou na vida dela sem nem tentar. A forma como você a tratava desafiava, silenciosamente, tudo o que ela acreditava sobre relacionamentos. Você não a empurrou para uma intensidade emocional forçada. Não exigiu explicações a cada momento, nem puniu cada vez que ela se afastava. Em vez disso, a sua presença comunicava algo raro. Eu te vejo, e não estou tentando te possuir. Esse tipo de segurança emocional alcança lugares muito mais profundos do que o pensamento consciente. Ela acalma o sistema nervoso. Ela diz para alguém que, talvez pela primeira vez em muito tempo, é seguro baixar a guarda. A maioria das pessoas nem percebe conscientemente o que está acontecendo. Elas só notam que se sentem estranhamente calmas perto de você. Pensam em você quando estão longe. A ausência pesa mais do que deveria. A presença traz um conforto difícil de explicar. É assim, quieto, sem dramas nem declarações grandiosas, que o amor costuma começar de verdade, através de um sistema nervoso que finalmente reconhece segurança. Às vezes o coração toma a decisão muito antes da mente conseguir entender. Ironicamente, quanto mais segura essa pessoa se sentia com você, mais ameaçador você se tornava para os muros emocionais que ela havia construído. Parece contraditório, mas a psicologia do apego explica esse fenômeno. Evitação emocional, na maioria das vezes, não significa ausência de sentimento. Significa, isso sim, que
que os sentimentos se tornaram intensos demais para lidar com conforto. Conforme a conexão se aprofunda, padrões antigos de sobrevivência despertam. A mente dessa pessoa começa a procurar motivos para desacelerar, criar distância, recuperar o controle, se convencer a recuar. Não porque ela não se importa, mas porque, se você importa tanto assim, perder você pode doer mais do que ela está preparada para suportar. Talvez você tenha visto isso de perto. Assim que as coisas pareciam se aproximar, ela ficava mais quieta, mais recolhida, mais difícil de entender. Parecia que ela lutava contra algo invisível aos seus olhos. E, de muitas formas, era exatamente isso que acontecia. E, frequentemente, essa batalha não era contra você. Era contra tudo o que a sua presença fazia ela sentir. Agora chegamos ao segundo motivo, e esse é o que quase ninguém espera. Essa pessoa se apaixonou por você porque você refletia de volta partes dela mesma que ela havia passado anos rejeitando. É aqui que as ideias de Jung se tornam ainda mais significativas. Ele acreditava que todo ser humano carrega uma sombra, o lado escondido de si mesmo que guarda as emoções que aprendeu a reprimir. Vulnerabilidade, saudade, ternura, dependência, luto, necessidades emocionais profundas. Muita gente constrói identidades inteiras para manter essas qualidades escondidas. Se tornam pessoas ferozmente independentes, extremamente lógicas, emocionalmente distantes, controladas, autossuficientes. Não porque essas características não sejam reais, mas porque elas protegem contra a dor. Então, alguém aparece na vida dessa pessoa e, naturalmente, reflete tudo o que ela havia enterrado. Essa pessoa pode ter sido você. Sem nem tentar, você espelhou a profundidade emocional que ela empurrava para longe. A sua sinceridade desafiava a armadura emocional dela. A sua honestidade iluminava tudo o que ela havia aprendido a esconder. A sua intuição percebia partes dela que ela esperava que ninguém nunca visse. E talvez pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu verdadeiramente enxergada. Não só entendida na superfície, entendida em um nível que ela raramente deixa alguém alcançar. E esse tipo de exposição emocional é, ao mesmo tempo, reconfortante e assustador. Porque quando alguém realmente vê quem você é por trás da imagem que você mostra ao mundo, fica muito mais difícil se esconder atrás das identidades que você construiu ao longo dos anos. Talvez você tenha notado momentos em que ela reagiu fortemente a algo simples que você disse. Talvez você tenha apontado verdades sobre ela que nunca haviam sido ditas em voz alta. Talvez você tenha percebido a dor escondida por trás da confiança dela, ou reconhecido padrões emocionais que ela acreditava que ninguém conseguiria detectar. Cada vez que você tocava, mesmo sem querer, um desses lugares escondidos, algo dentro dela reagia. Não porque você a entendia mal, mas porque você a entendia bem demais. Para alguém que sobreviveu anos se mantendo invisível emocionalmente, ser enxergado com precisão pode ser esmagador. É por isso que muitas vezes essa pessoa se afastava logo depois de momentos de profunda proximidade. Não porque a conexão estava enfraquecendo, mas porque ela havia se tornado real demais. Você se tornou um espelho. E espelhos têm um poder incrível. Eles não refletem apenas as nossas forças, eles revelam as nossas rachaduras. Mostram os nossos medos ao lado das nossas esperanças, a nossa solidão ao lado do nosso desejo de companhia, o nosso amor ao lado da nossa dor. Através de você, ela pode ter percebido o quanto estava isolada de verdade. Pode ter reconhecido o quanto tinha se tornado carente emocionalmente, o quanto ansiava por gentileza, afeto e conexão genuína, mesmo tendo se convencido de que não precisava de nada disso. Essa percepção pode abalar alguém completamente, especialmente se essa pessoa construiu uma identidade emocional forte em torno do autocontrole. O ego quer certeza, quer proteção, quer independência e distância emocional. Ele diz: fique na defensiva, mantenha o controle, nunca precise de ninguém. O amor desafia todas essas crenças. O amor amolece o que o ego tenta endurecer. Ele humilha o que o orgulho tenta proteger. Ele destrói a ilusão de que alguém pode permanecer intocável para sempre. Talvez a maior surpresa para essa pessoa não tenha sido simplesmente sentir atração por você. Foi perceber que você alcançou lugares dentro dela que ela acreditava que ninguém jamais alcançaria de novo. Isso cria um conflito interno doloroso. Parte dela quer se aproximar, enquanto outra parte quer desesperadamente fugir. Um lado sente paz na sua presença, o outro sente pânico. Um lado sonha em se entregar, o outro teme perder totalmente o controle. Quando essas forças opostas colidem, o resultado, visto de fora, costuma parecer confuso, sinais contraditórios, comportamento de quente e frio, silêncios inesperados, inconsistência emocional.
Não porque o amor não exista, mas porque o amor está colidindo com feridas emocionais que nunca foram resolvidas. Se você já lutou para entender essas contradições, lembre-se disto. Às vezes, a pessoa que sente mais profundamente é justamente aquela que menos revela. Não porque os sentimentos dela sejam fracos, mas porque são poderosos demais para administrar. Agora, chegamos ao terceiro motivo pelo qual essa pessoa se apaixonou por você. Você despertou algo que ela acreditava ter perdido para sempre. Esperança, não fantasia, não obsessão, esperança emocional genuína. Isso vai muito além da atração ou da química. Em algum momento, muita gente para, silenciosamente, de acreditar que uma conexão emocional profunda é possível. Elas continuam vivendo, rindo, trabalhando, socializando, seguindo em frente. Mas por dentro, diminuíram as expectativas. Param de acreditar que alguém vai realmente entendê-las. Se convencem de que a plenitude emocional simplesmente não é para elas. Aprendem a sobreviver sem esperar proximidade de verdade. Então, inesperadamente, alguém aparece na vida delas. Uma conversa parece estranhamente significativa. A presença de uma pessoa parece familiar de um jeito difícil de explicar. A energia dela é diferente de qualquer outra. E de repente, algo que dormia há muito tempo começa a acordar. Essa pessoa começa a imaginar um futuro em que já havia deixado de acreditar. Começa a se sentir viva emocionalmente outra vez. Se percebe desejando coisas que havia treinado a mente para não precisar. Conexão, ternura, pertencimento, um lugar onde finalmente se sinta em casa. Para quem sobrevive esperando menos, isso pode ser aterrorizante, porque a esperança muda tudo. A esperança abre um coração que havia aprendido a permanecer fechado. E uma vez que esse coração começa a se abrir de novo, a anestesia emocional deixa de ser possível. Pode ser por isso que você ocupa os pensamentos dessa pessoa mais do que imagina. Você não se tornou apenas mais um personagem na história dela. Você se tornou uma possibilidade. Se tornou a prova de que o amor ainda poderia existir dentro dela, afinal. Mas, aqui está a verdade difícil que muita gente ignora. No momento em que a esperança retorna, o medo geralmente retorna junto. Porque a esperança cria algo que não existia antes. Agora existe algo precioso a perder. Agora a rejeição carrega um peso real. Agora o silêncio dói. Agora a distância se torna difícil de suportar. Agora a vulnerabilidade tem consequências. É exatamente aqui que muitas pessoas emocionalmente feridas começam a sabotar a própria conexão que tanto desejam. Não porque não queiram amor, mas porque o desejam tão profundamente que a ideia de perdê-lo parece insuportável. Pense nisso com cuidado. Às vezes, as pessoas destroem aquilo que mais desejam porque desejar aquilo as deixa expostas demais. É por isso que alguém pode te amar profundamente e ainda assim se afastar. Pode sentir sua falta e permanecer em silêncio. Pode precisar da sua presença e mesmo assim resistir a se aproximar. De fora, parece completamente irracional. Por dentro do mundo emocional dessa pessoa, faz um sentido doloroso. Principalmente se a vida ensinou que todo vínculo profundo, cedo ou tarde, acaba machucando. E se você está pensando em alguém em especial enquanto ouve isso, provavelmente uma pergunta ainda ecoa: se essa pessoa realmente te amava, por que não disse simplesmente? Por que a hesitação? Por que o silêncio? Por que continuar erguendo muros emocionais? A resposta pode ser mais profunda do que parece à primeira vista. Por que dizer eu te amo não é apenas pronunciar palavras? Para algumas pessoas, é uma rendição. É admitir uma verdade que já não podem mais controlar. É aceitar que alguém agora importa profundamente. É reconhecer dependência emocional. É admitir que a sua presença agora tem o poder de confortar, de ferir e de transformar para sempre. Algumas pessoas adiam dizer essas palavras não porque os sentimentos sejam pequenos, mas porque são tão avassaladores que dizê-los em voz alta forçaria a encarar tudo o que passaram anos evitando, incluindo uma verdade que ainda lutam para aceitar. Amar você as transformou. Isso pode explicar a estranha intensidade que você sentiu, o magnetismo, a hesitação, os momentos que pareciam profundamente significativos, seguidos por períodos de confusão dolorosa. Costumamos descrever a mudança como algo bonito, porque pensamos em cura, crescimento e amor. Mas, dentro da mente humana, a verdadeira transformação raramente é confortável. Antes de parecer um novo começo, geralmente parece o fim de uma identidade antiga. Ela pede que defesas antigas afrouxem o controle. Pede que padrões de sobrevivência que existem há anos finalmente deem um passo para o lado. Esse tipo de transformação quase nunca é suave. É desconfortável, emocional, muitas vezes caótico. Alguém pode parecer frio ou distante por fora, enquanto por dentro tudo o que essa pessoa acreditava sobre si mesma está desmoronando.
Se você julgou essa conexão apenas pelo que conseguiu enxergar, é bem provável que tenha perdido o que estava acontecendo por baixo da superfície. Uma das coisas mais difíceis de compreender é que o amor nem sempre cria certeza instantânea. E psicologicamente, o amor verdadeiro costuma criar confusão antes de trazer clareza, porque ele agita tudo o que ficou sem resolução. Medos antigos voltam à superfície. Memórias de abandono retornam. A confiança volta a se tornar frágil. A vergonha reaparece. Até padrões emocionais formados na infância voltam a influenciar, silenciosamente, os relacionamentos adultos. É por isso que duas pessoas podem se importar genuinamente uma com a outra e, ainda assim, ter dificuldade para se aproximar. O amor não é movido só pela química. Ele também desperta o trabalho emocional que ainda não foi concluído. Quando essas feridas antigas sobem à superfície, a pessoa acaba enfrentando duas escolhas. Pode continuar fugindo de si mesma, ou pode finalmente confrontar os medos que, silenciosamente, dirigiram a vida dela por anos. Talvez seja por isso que você sentiu algo no olhar dela que as palavras nunca expressaram. Os olhos costumam revelar o que a linguagem não consegue. O corpo comunica o que o ego tenta esconder. O sistema nervoso reage muito antes de a pessoa estar pronta para ser honesta. Talvez você a tenha flagrado olhando para você quando pensava que não estava sendo vista. Talvez tenha notado o humor dela mudar sempre que outra pessoa se aproximava de você. Talvez tenha sentido tensão em momentos que deveriam ter sido leves e naturais. Essas experiências não foram necessariamente imaginação sua. Pessoas com intuição forte costumam duvidar de si mesmas, porque indivíduos emocionalmente fechados enviam sinais contraditórios. Mas a intuição não depende só da lógica. Ela percebe padrões, sente mudanças emocionais sutis, reconhece a verdade por trás do comportamento. Então, se uma parte de você continuava sentindo que havia algo mais profundo escondido atrás do silêncio dela, talvez você estivesse mesmo percebendo algo real. Mas há algo igualmente importante que você precisa lembrar. Especialmente se você passou meses, ou até anos, esperando, torcendo, analisando e sofrendo. O amor dela pode ser real. O medo dela pode ser real. A luta interna dela pode ser completamente genuína. E nada disso torna a cura dela responsabilidade sua. É aqui que muitas pessoas atenciosas se perdem de si mesmas. Quando você reconhece a dor de alguém, especialmente alguém que parece emocionalmente bloqueado, o instinto natural é ajudar. Você quer amar tanto a ponto de fazer essa pessoa finalmente se sentir segura. Você explica mais, tranquiliza mais, espera mais, se torna mais paciente, mais compreensivo, mais disponível. Mas existe uma linha muito tênue entre compaixão e abandono de si mesmo. Amar alguém nunca deveria exigir que você sacrifique a sua própria estabilidade emocional. Compreender as feridas de alguém nunca deveria virar desculpa para uma inconsistência sem fim. Sentir empatia pelos medos de alguém nunca deveria significar carregar sozinho o peso inteiro do relacionamento. Talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje, porque essa história não é só sobre por que essa pessoa se apaixonou por você, é também sobre o que essa conexão revelou dentro de você. Por que esse relacionamento te afetou tão profundamente? Por que o silêncio dela deixou uma marca tão duradoura? Por que a inconsistência dela levou você a tanta reflexão emocional? Às vezes, as pessoas que despertam algo em nós também se tornam espelhos. Assim como você refletiu partes escondidas dela, ela pode ter refletido partes escondidas de você. Talvez tenha despertado o seu desejo de ser plenamente escolhido. Talvez tenha trazido de volta antigas feridas de abandono. Talvez tenha exposto o seu medo de receber apenas um amor pela metade. Ou talvez tenha revelado o quanto é fácil confundir intensidade emocional com disponibilidade emocional verdadeira. Essas descobertas podem doer, mas também são extremamente valiosas, porque a consciência muda tudo. Carl Jung falava sobre projeção, a tendência inconsciente de colocar as nossas necessidades emocionais não atendidas sobre outra pessoa. Às vezes acreditamos que alguém guarda a peça que falta para finalmente nos sentirmos completos. Nos apegamos não só a quem essa pessoa é, mas a tudo o que ela representa. Esperança, cura, encerramento, destino, redenção. Eventualmente, porém, a vida faz uma pergunta muito mais profunda. Aquilo que você busca no outro, quanto disso precisa, primeiro, ser redescoberto dentro de você mesmo? Essa única pergunta pode transformar o relacionamento inteiro. Porque, no momento em que você para de procurar no outro a sua própria plenitude emocional, algo notável começa a acontecer. Você se torna mais calmo, mais centrado, mais seguro emocionalmente, mais confiante no seu próprio valor. Você para de pedir certeza a pessoas incertas. Para de analisar cada resposta demorada, cada silêncio, cada sinal confuso.
Para de se diminuir para fazer outra pessoa se sentir mais confortável com a intimidade. Ironicamente, essa mudança interna costuma transformar o relacionamento muito mais do que qualquer coisa que você poderia ter dito ou feito. Por quê? Porque pessoas emocionalmente fechadas são extremamente sensíveis à energia emocional. Elas percebem pressão, percebem quando estão sendo perseguidas, percebem dependência emocional. Mas também percebem outra coisa, percebem a ausência, sentem quando a pessoa que sempre estava correndo atrás dela se torna, de repente, tranquila. Sentem a diferença quando alguém para de perseguir e volta a se conectar consigo mesmo. Esse momento costuma se tornar um ponto de virada. Não porque você esteja jogando algum jogo, não porque a distância seja manipulação, mas porque a autenticidade tem um poder silencioso próprio. No instante em que você para de abandonar a si mesmo, toda a sua energia se transforma. E se essa pessoa realmente se apaixonou por você porque você a fez se sentir segura emocionalmente, porque refletiu partes escondidas dela mesma, e porque despertou uma esperança que ela achava perdida, então não desfaça essas mesmas qualidades abandonando a si mesmo só para tentar segurá-la. O maior presente que você pode oferecer a essa conexão e a si mesmo é continuar sendo a pessoa que despertou esses sentimentos em primeiro lugar. Fique firme no seu próprio valor, proteja a sua paz, deixe a sua compaixão existir ao lado de limites saudáveis. O amor verdadeiro nunca deveria exigir que você se perca para ser encontrado por alguém. Continue sendo a pessoa por quem essa pessoa se apaixonou originalmente. Continue genuíno, continue emocionalmente aberto, continue gentil, mas nunca perca o seu senso de identidade nesse processo. O amor saudável não consegue crescer onde o respeito próprio é constantemente sacrificado. Talvez essa seja a lição mais profunda escondida dentro de toda essa experiência. Você não constrói um amor duradouro empurrando, convencendo ou forçando alguém a se aproximar. Você cria a possibilidade do amor vivendo alinhado com a sua própria verdade. E a verdade carrega uma força silenciosa. A verdade diz: eu não vou negar o que sinto. A verdade diz: eu não preciso correr atrás do que já é destinado a mim. A verdade diz: eu posso amar profundamente sem perder quem eu sou. Esse tipo de energia muda tudo. Se essa pessoa está realmente enfrentando os muros emocionais que construiu ao longo dos anos, pode chegar um momento em que evitar os próprios sentimentos se torne impossível. Porque o amor que fica enterrado não desaparece, ele se acumula. Sentimentos empurrados para baixo costumam retornar de outras formas. Em pensamentos recorrentes, em sonhos vívidos, em memórias que se recusam a desaparecer, em ondas inesperadas de emoção, em momentos silenciosos de luto que parecem surgir do nada. Uma pessoa consegue esconder as próprias emoções dos outros com muito mais facilidade do que consegue escondê-las de si mesma. O coração tem um jeito de continuar a conversa, especialmente durante noites silenciosas, quando as distrações desaparecem e o silêncio não deixa mais espaço para fugir. Esses podem ser os momentos em que a sua ausência se torna impossível de ignorar. Ela pode reviver conversas antigas, lembrar do conforto que sentia perto de você, recordar o quanto se sentia verdadeiramente compreendida, pensar na esperança que a sua presença despertou dentro dela. Eventualmente, se ela estiver disposta a ser honesta consigo mesma, pode chegar a um ponto em que continuar evitando a vulnerabilidade dói mais do que finalmente abraçá-la. É geralmente aí que a verdadeira transformação começa. Não quando o amor aparece pela primeira vez, mas quando fugir se torna mais doloroso do que ficar. Muita gente entende essa parte de forma equivocada. Você não pode forçar o despertar emocional de outra pessoa, mas pode parar de atrapalhar esse processo. Às vezes, o gesto mais amoroso que você pode oferecer é permitir que alguém experimente as consequências naturais da própria evitação emocional. Permitir que essa pessoa sinta o vazio que a distância cria. Permitir que ela se confronte consigo mesma, sem que você preencha constantemente cada vácuo emocional que ela deixa para trás. Não para puni-la, não para fazê-la sofrer, mas porque é ali que a verdade começa. O crescimento só acontece quando alguém está disposto a encarar a realidade. E às vezes, a realidade soa assim: eu me importo com você, eu entendo seus medos, eu vejo as suas lutas, mas eu não posso curar as partes de você que só você mesmo consegue enfrentar. Isso é amor protegido por limites saudáveis. Isso é compaixão sem autossacrifício. Isso é maturidade emocional. Para muitas pessoas que estão ouvindo isso agora, especialmente aquelas que amaram com o coração inteiro e esperaram muito mais do que deveriam, essa pode ser a verdade mais difícil de aceitar. Às vezes o amor é real, mas ainda não está pronto. Sentimentos sozinhos não conseguem construir um relacionamento duradouro.
O amor também precisa de honestidade, coragem, atitude e consistência. Não se perca esperando alguém se curar. Busque clareza dentro de si mesmo, não em outra pessoa. Se a conexão for genuína, a verdade eventualmente encontrará o seu caminho. Proteja a sua paz. Honre o seu valor. E lembre-se sempre, o amor verdadeiro jamais pede que você se sacrifique para ser escolhido. Existe uma diferença enorme entre esperar por alguém e se perder esperando por alguém. A primeira opção nasce da confiança, da paciência genuína, do respeito mútuo por processos que levam tempo. A segunda nasce do medo, da carência disfarçada de compreensão, da necessidade de controlar um resultado que, na verdade, nunca esteve nas suas mãos. Reconhecer essa diferença é um dos atos mais corajosos que uma pessoa pode fazer por si mesma. Quando alguém ama de verdade, mas ainda está preso ao próprio medo, a pior coisa que você pode fazer é se transformar em terapeuta, em salvador, em única fonte de estabilidade emocional dessa pessoa. Isso não é amor, é sacrifício disfarçado de dedicação. E sacrifício, com o tempo, se transforma em ressentimento, mesmo quando a intenção original era pura. Talvez você já tenha se perguntado: será que estou vendo essa pessoa como ela realmente é? Ou como eu gostaria que ela fosse? Essa pergunta, por mais desconfortável que seja, carrega uma sabedoria enorme. Porque muitas vezes nos apaixonamos não apenas pela pessoa em si, mas pelo potencial que enxergamos nela. Pelo que ela poderia se tornar se finalmente derrubasse os próprios muros. E esperar por um potencial, em vez de aceitar uma realidade presente, é uma das formas mais silenciosas de autoabandono. Isso não significa que você deva desistir de acreditar nas pessoas. Significa apenas que a sua paz não pode depender da transformação de alguém que ainda não escolheu se transformar. Você pode torcer pelo crescimento de alguém, pode até apoiar esse processo à distância, mas a sua vida, a sua alegria, o seu senso de valor precisam continuar existindo independentemente do que essa pessoa decidir fazer com as próprias feridas. Há uma frase que resume bem esse momento: amor não é o suficiente quando falta segurança para sustentá-lo. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim reconhecer que esse amor, do jeito que está sendo vivido agora, não é saudável para você. Essas duas verdades podem existir ao mesmo tempo. Você pode desejar o bem de alguém e, simultaneamente, escolher se afastar da inconsistência dessa pessoa. Isso não é contradição, é maturidade. Se você está revivendo, neste exato momento, memórias de alguém que talvez tenha te amado de um jeito silencioso, complicado, cheio de contradições, talvez a pergunta mais importante não seja mais porque ela não disse que me amava. A pergunta mais importante talvez seja: eu estou disposto a continuar esperando por palavras que talvez nunca cheguem, ou estou pronto para voltar a viver plenamente, com ou sem essa resposta? Essa não é uma pergunta fácil. E não existe resposta certa que sirva para todo mundo. Algumas pessoas escolhem esperar, porque sentem, em algum lugar dentro de si, que aquilo vale a pena. Outras escolhem seguir em frente, porque perceberam que a espera estava consumindo partes essenciais de quem elas são. Ambas as escolhas podem ser válidas, desde que sejam feitas com consciência, e não por medo de ficar sozinho. O amadurecimento emocional não significa parar de sentir. Significa aprender a sentir sem se perder. Significa permitir que a tristeza exista, que a saudade exista, que a confusão exista, sem transformar essas emoções em desculpa para abrir mão do próprio bem-estar. Você pode chorar por alguém e, ao mesmo tempo, continuar cuidando de si mesmo. Você pode sentir falta de alguém e, ainda assim, escolher não voltar para uma dinâmica que te machucava. Um dos maiores atos de amor próprio é permitir que alguém siga o próprio ritmo, sem que isso signifique parar a sua própria vida em espera. Você merece viver plenamente enquanto o outro decide se está pronto ou não para amar de forma completa. A sua felicidade nunca deveria ficar refém da coragem emocional de outra pessoa. E se, um dia, essa pessoa realmente derrubar os próprios muros e vier até você pronta, honesta, presente, essa será uma bela reconciliação de duas histórias que finalmente se encontraram no tempo certo. Mas se isso não acontecer, isso não significa que o amor que você sentiu foi em vão. Significa apenas que ele cumpriu um propósito diferente do que você imaginava. Talvez o propósito dele tenha sido te mostrar do que você é capaz de sentir, te mostrar os seus próprios padrões, as suas próprias feridas, a sua própria capacidade de amar com profundidade. Nenhum amor, mesmo o que não deu certo, é desperdiçado quando te ensina algo sobre quem você é. E talvez essa seja a verdadeira dádiva escondida em toda essa experiência. Não a certeza de um final feliz garantido, mas a clareza de que você é capaz de amar intensamente, de sentir profundamente e ainda assim permanecer inteiro. Guarde isso com você. Você não precisa se tornar menos para ser amado por completo.
Você não precisa se encolher, se calar, se anular, para caber na capacidade emocional limitada de outra pessoa. Se alguém realmente te ama, mas ainda não consegue expressar isso de forma saudável, o problema não está no tamanho do seu coração. Está na jornada que essa pessoa ainda precisa percorrer sozinha. Enquanto isso, continue sendo quem você é. Continue confiando nas pessoas, mesmo depois de ter sido magoado. Continue se permitindo sentir, mesmo sabendo que sentir dói às vezes. Porque é exatamente essa capacidade de continuar aberto, mesmo depois da dor, que separa quem realmente sabe amar de quem apenas finge não se importar. E se, no fim, tudo o que restar dessa história for um aprendizado sobre o seu próprio valor, sobre os seus próprios limites, sobre a sua própria capacidade de amar sem se perder, então essa experiência, por mais dolorosa que tenha sido, já valeu a pena. Porque o amor mais importante que você vai construir na vida não é necessariamente com outra pessoa, é com você mesmo. E esse, ao contrário de todos os outros, você nunca vai precisar esperar, duvidar ou temer perder.